Olá, caríssimos e caríssimas! Eu sou o professor Daniel Ramos e te convido a se inscrever no nosso canal. Neste vídeo vamos trabalhar o caráter cristão. São uma série de vídeos, não tem nada a ver com o outro no seu sentido de continuidade, você pode assistir quando quiser. Um fator determinante para se tornar como Jesus é a integridade. Neste vídeo vamos nos concentrar nos traços de caráter que as Escrituras identificam como aqueles que os crentes devem emular para se tornarem mais como Cristo. Os traços do caráter cristão se distinguem dos outros que, mesmo sendo bons, não tornam alguém necessariamente semelhante a Cristo, não. Criatividade, flexibilidade, vigilância, capacidade de decisão, por exemplo, são bons atributos que devem ser cultivados, mas a Escritura não os relaciona ao cultivo da semelhança a Cristo. Como faz, por exemplo, com a fé, a gentileza, a paciência, o amor, a gratidão e outros. Não existe cristão perfeito. Todos erramos, todos pecamos, nenhum de nós é e nem jamais será nesta vida completamente semelhante a Cristo. O desenvolvimento do caráter cristão não é alcançado pela observação das regras, por simples dever ou por acharmos que, se fizermos automaticamente todas as coisas certas nessa vida, refletirão a essência do Cristo. Apesar de haver coisas específicas que devem ser feitas e regras que devem ser observadas, sim, torna-se mais semelhante a Cristo, não resulta de torná-las habituais em nossa vida. As ações que refletem sua natureza se originam de dentro para fora. Isso mesmo, de dentro de nós. Da transformação que se dá a partir do nosso relacionamento com Deus, de nos tornarmos nova criatura. Nosso caráter é transformado por obra do Espírito Santo. Com certeza, ser como Cristo requer esforço. Há decisões morais, pessoais que regularmente precisamos tomar, esforços específicos que precisam ser feitos e transformações espirituais que devem ocorrer para que nossa vida, pensamentos e ações se alinhem aos ensinamentos da Santa Bíblia. Mas tudo isso deve ser visto pelo prisma de Deus. É o Espírito Santo que produz em nossas vidas as mudanças que nos levam à direção de uma maior semelhança a Jesus Cristo. Temos que fazer o que nos cabe, sem dúvida, mas a transformação em si é obra do Espírito Santo. Quando se veleja, vou te dar um exemplo, é preciso içar as velas e as posicionar corretamente para que receba o vento. O ar que se desloca move o barco, mas as velas têm de ser levantadas. O poder transformador do Espírito é capaz de nos mudar, mas para isso devemos compreender, ou empreender, melhor dizendo, o esforço de içar as velas para capturar seu vento. O caráter cristão se enraiza na crença de quem Deus é, que Ele falou pela sua palavra, que vivemos em um relacionamento com Ele, que nos dedicamos a Ele e, portanto, agimos intencionalmente para vivermos segundo os seus ensinamentos revelados na Bíblia. O caráter cristão nos convoca a fazer as escolhas conscientes que nos permitirão ao Espírito Santo transformar nosso caráter. Consiste de tomar decisões morais, corretas, vez após vez, até certos atributos se tornarem naturais e inerentes ao indivíduo. A formação do caráter espiritual dia após dia, ano após ano, o tornará capaz de superar um desafio moral de maior importância, porque você se exercitou na santidade, na semelhança de Cristo. Tornar-se como Cristo significa desenvolver atributos tais como perdão, generosidade, humildade, gratidão. Conforme cultivar o hábito de escolher perdoar, ser generoso, humilde e grato, essas qualidades se tornarão parte de quem você é. Ao longo das Escrituras, aprendemos os atributos vistos como características cristãs, especialmente os encontrados na lista do chamado fruto do Espírito: amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas há muitos outros traços do caráter cristão citados na Escritura. Somos aconselhados a ter corações compassivos, bondade, humildade, mansidão, gentileza, paciência, perdão, a pensar em tudo que é verdadeiro, justo, amável, de boa fama e digno de louvor, a ajudar os fracos, a entender que mais abençoado é dar do que receber, a fazer aos outros o que queremos que nos façam, a seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, e a honrar a nossa palavra, a ser moderados, respeitáveis, sensatos, cheios de fé no amor e na constância, a viver honestamente, falar a verdade, cumprir nossas promessas, mesmo em perda própria, a dar um bom exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, a ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos e a ter um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida, a ser hospitaleiros, amigos do bem, sóbrios, justos, piedosos e moderados, a nos tornarmos generosos e prontos a repartir. Essas e outras características são encontradas abundantemente nas Escrituras e buscar desenvolvê-las, melhor dizendo, é içar as velas para que o Espírito Santo opere em nossos corações, mente e espírito para transformar. Algumas e muitas dessas coisas podem não surgir em nós naturalmente. Na verdade, no início, talvez até exija um esforço para nos comportarmos de certa maneira. O propósito é desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo e, como disse Paulo, para isso devemos nos despir do velho homem com seus efeitos e nos revestir do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Para se tornar semelhante a Cristo, não é necessário mudanças intencionais. Mesmo que no início a mudança não transcorra naturalmente com o tempo, se tornará parte de quem você é. Mas os passos nessa direção passam por decisões difíceis e ações que contrariam seus instintos. Superar maus hábitos e os substituir por bons não é tarefa fácil, não. O mesmo pode-se dizer de adquirir atitudes, condutas e ações boas para substituir as más. Há certos hábitos da mente, do corpo, da imaginação, da fala e outros que precisamos desaprender para abrir espaços para novos. Para uma pessoa com tendência natural ao egoísmo, por exemplo, romper este hábito pode exigir uma mudança na sua maneira de ser. Terá de lutar contra a atitude natural egoísta que faz parte da sua personalidade, fazendo decisões conscientes para ser mais generosa e para não exigir que as coisas aconteçam à sua maneira. É uma mudança que não acontece sem um conflito interno, mas com o tempo. A tendência de pensar só em si próprio, no que quer, diminuirá, dando lugar a uma maior sensibilidade às necessidades alheias. Assim, esta pessoa se tornará mais como Cristo nessa área. É importante notar que para alguém se assemelhar a Cristo, é preciso desfazer de certos traços de caráter e adquirir outros. Com frequência, os crentes se concentram em se despirem dos elementos de uma natureza pecaminosa. Assumimos a meta de parar de pecar, acreditando que isso nos aproximará do Senhor, nos tornará pessoas melhores, mais íntegras, e é verdade. Mas lutar contra a nossa natureza pecaminosa é apenas parte da batalha.
A Bíblia nos ensina que devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento e nos revestir do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Algumas Bíblias vai dizer em verdade, justiça e santidade. Devemos desenvolver características corretas, além de nos desfazermos das que não são boas. Assim como somos chamados, nos livramos dos elementos da antiga criatura, cabe-nos adquirir os traços da nova. São dois esforços que não podemos negligenciar, não podemos. O desafio é empreender o esforço para nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus, transformando possível para o vento do Espírito de Deus nos levar para a semelhança de Cristo Jesus. Agradeço a sua atenção. Deus abençoe sua vida.